Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena. E esse é o quarto ou quinto take que eu gravo só dessa introdução. Eu já consegui a proeza de errar já na introdução 4 vezes o nome do site que eu mesmo criei há 17 anos só, então ainda não sei o nome dele. É, Enfim, é cansaço. Ou senilidade. Ou os dois, o que é o mais provável. E esse vídeo é sobre o sexto dia do Festival de Tribeca. Aliás, é bom apontar, lembrar que eu estou fazendo a cobertura do Festival de Tribeca também com o apoio do Submarino. Aliás, é a primeira vez em 21 anos de carreira que eu faço a cobertura de um evento, não só para o meu próprio site, mas também para um outro veículo, e eu fiquei bem feliz com essa parceria com o Submarino. Eles criaram até um hot site bem legal, que eu recomendo que vocês visitem. Eu linkei no Twitter, vou linkar aqui embaixo também nos comentários, na descrição do vídeo. Uma outra observação, você deve estar observando já que eu estou falando muito sobre documentário, e não é à toa. Primeiro que eu sou fascinado pelo gênero, eu adoro documentário. Um bom documentário, quando ele funciona muito bem, ele tende a ser às vezes melhor do que uma boa ficção quando funciona bem, porque além de funcionar bem, ainda tem aquele atrativo de ser realidade. E eu tenho visto a seleção de documentários aqui em Tribeca está absolutamente espetacular. Já 4 ou 5 documentários que eu assisti. Quando chegou ao final, eu falei, poxa, tomara que esse ganhe o prêmio do júri, ganhe o prêmio da crítica, do público. E se algum desses que eu gostei tanto ganhar, eu vou ficar muito feliz, mas vou ficar triste pelos outros que também mereciam. Enfim, hoje o dia começou, que foi esse sexto dia, eu assisti mais 5 filmes, e já começou com um ótimo documentário também. A Nazi Legacy, What Our Fathers Did. Um legado nazista, o que nossos pais fizeram, que é sobre 2 homens, agora septuagenários, que são filhos de indivíduos que foram importantíssimos é, na, 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 no nazismo durante a Segunda Guerra, governadores de estados conquistados, principalmente na Polônia e na Ucrânia, no que viria a ser a Ucrânia depois, inclusive um deles é venerado na Ucrânia até hoje, na parte da Ucrânia que quer a separação, que quer deixar de ser influenciado pela Rússia e entrar na União Europeia. E é um filme muito fascinante porque esses 2 homens eles encaram o que os pais deles fizeram de maneiras absolutamente diversas. Enquanto um tem uma abominação profunda, uma versão incrível até em mencionar o nome do pai, o outro, embora reconhecendo a barbaridade que foi o nazismo, ele não consegue deixar de proteger a memória do pai, porque ele tem carinho, tem lembranças carinhosas do pai, então ele tenta o tempo todo, não, meu pai não compactou com isso, e por mais que as evidências surjam, ele se nega a reconhecer isso. Aliás, é um dos pontos interessantes do filme, porque o filme ele tem como âncora um indivíduo cuja família foi massacrada durante o Holocausto. Então, o filme tem um ponto de vista definido, é, mas confesso que em alguns momentos, assim, eu não consegui entender. Quer dizer, é isso que é tão complexo no filme. Eu consegui entender por que esse cara queria tanto que o outro reconhecesse a culpa do pai. Mas ao mesmo tempo, eu não consegui entender porque qual é a diferença em fazer esse cara de 76 anos reconhecer o que todo mundo sabe que o pai dele foi um monstro. Quer dizer, vai mudar o quê? Deixa nessa altura da vida dele, se ele quer preservar essa lembrança do pai, mas ao mesmo tempo eu entendo a motivação do outro. Então o filme é complexo assim. E é um filme impiedoso nesse sentido, porque vai martelando o cara com todas as evidências que o pai dele fez, visita lugares em que, por exemplo, 3.500 judeus foram mortos e enterrados numa vala comum, e aliás, onde os corpos ainda se encontram. É um filme doloroso de assistir, não só pela lembrança do que foi o Holocausto, mas por como aquilo afeta os 3 homens. O que abomina a memória do pai, o que tem o que perdeu a família no Holocausto e esse que não quer deixar as lembranças gostosas que ele tem do pai serem maculadas pelo que o pai fez no Holocausto. Enfim, é um grande filme, esse A Nazi Legacy. O segundo filme que eu assisti no dia foi uma comédia chamada Slow Learners, e que tem um primeiro ato sensacional sobre um casal de amigos que são extremamente atrapalhados não, nerds, vamos dizer assim. Eles não chegam a ser nerds, eles se definem como dorks, né, como, eu não sei qual seria a tradução, enfim, essa hora da noite eu não vou lembrar. Mas enfim, e eles não conseguem encontrar arrumar um parceiro. E aí finalmente eles decidem, não, vamos assumir personalidades descoladas. E aí o filme desaba. O primeiro ato do filme, quando a gente conhece esses dois, com essa personalidade dorky deles, funciona muito bem, é hilário o filme, é muito bom, e a dupla principal é muito boa. Depois o filme vai se perdendo, vai se entregando a clichês e vai se revelando como um aspirante a uma comédia do Judd Apatow. É,
e não funciona tão bem. É um sub-Judd Apatow. E tem bons momentos, principalmente porque tem um elenco muito bom e que você vê claramente que o elenco se entrega muitas vezes ao improviso. Do ponto de vista de direção, é um filme frágil. Ele apela o tempo inteiro para close, 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 close. Ele não tem uma visão narrativa. Ele não usa o visual, ele não usa a câmera como uma forma de criar, por exemplo, gags. Então ele basicamente se concentra no improviso e, portanto, se concentra em close, em primeiros planos. Então, nesse sentido, é até um filme que soa muito Guel Arraes. No pior sentido do que seria essa comparação. Então é um filme que é bom, mas prometia pelo primeiro ato ser muito melhor, esses Slow Learners. O terceiro filme que eu vi no dia eu vou falar por último, que foi o meu favorito. O quarto filme que eu vi foi um filme chamado um outro documentário chamado Tom Swift and the Electric Rifle, que é sobre os dois irmãos que praticamente não inventaram, mas assim, refinaram o taser, aquela arma de choque que é usado hoje por policiais do mundo inteiro. E o filme começa mostrando a intenção desses dois ao criar a arma para evitar, quer dizer, permitir que a polícia intervenha em situações de risco sem matar o suspeito, e como isso pode ter um efeito benéfico. Mas aos poucos vai mostrando como o taser, obviamente, pode provocar morte, algo que a empresa se nega a reconhecer. Então o filme vai mostrando vários casos de pessoas que morreram depois de levarem choques da polícia, e a dificuldade que a empresa tem, a resistência que a empresa tem em reconhecer que pode ser realmente uma arma letal. E nisso o filme mostra, inclusive, como a cultura de corporação, e é interessante, é mais um documentário falando sobre como as corporações são sociopatas, em defesa do lucro, elas se negam a reconhecer algo que faz mal a indivíduos. É um filme muito, muito eficaz nessa condenação, e ao mesmo tempo é um filme complexo, porque a gente percebe que os donos da empresa não começaram com más intenções e não são más pessoas, mas que obviamente deixam que a cultura corporativa, ao final, quando eles descobrem que o taser realmente pode ser letal, fale mais alto que a humanidade que os moveu a iniciar um negócio. Então é um filme interessante nesse sentido. É um bom filme, esse Tom Swift and the Electric Rifle. E o último filme que eu vi na noite, depois de eu falar do quarto, foi um filme chamado Terror, um outro documentário também muito bacana, sobre como o FBI tem usado informantes pagos para tentar capturar suspeitos de terrorismo, por exemplo. E se antes de 11 de setembro, como o filme fala, existiam mais ou menos 1.500 informantes pagos pelo FBI, hoje eles são mais de 15 mil. E são pessoas sem treinamento nenhum, sem qualquer tipo de supervisão. E é um orçamento de 70 bilhões que é gasto nesse programa anualmente, porque eles são pagos, e que resultam em prisões que muitas vezes não tem base nenhuma. E o que os documentaristas fazem nesse filme é um negócio muito corajoso. Eles começam acompanhando um desses informantes pagos enquanto ele está tentando provar que um cara é terrorista. E sem que esse cara saiba e o FBI saiba, os documentaristas começam a entrevistar também esse suspeito. Mas sem falar para ele que ele está sendo vigiado pelo FBI, porque ele já estava desconfiando sozinho. Então o filme mostra pra gente os dois lados e mostra como a tática do FBI de encurralar, prender, culpar, incriminar e botar na cadeia suspeitos de terrorismo é uma prática deturpada, desumana, ilegal e que realmente certamente tá levando para cadeia várias pessoas inocentes. Tanto que o título do filme é Terror, mas o T tem entre parênteses. Então fica sendo só, pode ser terror ou error, ou erro. Então é um filme que realmente assim, é muito corajoso, esse documentário. E o último filme, o terceiro filme que eu vi no dia, que é o último que eu vou falar, é um filme que eu fiquei profundamente apaixonado, chamado Autism in Love, que é sobre indivíduos autistas. E aí o filme acompanha 4 indivíduos com espectros diferentes de autismo, que aspiram romance, aspiram a amar alguém, o que é muito interessante porque o autismo em si, a definição mais básica é uma incapacidade de compreender sentimento, de se relacionar com o outro, ou de entender, compreender dicas sociais, nas social cues, entender o que o comportamento em sociedade implica. E o filme acompanha, como eu falei, um deles está quase no nível do Rain Man, do Dustin Hoffman, e foi casado durante 17 anos, com uma mulher que morreu de câncer, e inclusive a irmã dessa mulher estava na sessão, e aprontou uma briga com o cineasta depois, dizendo que eles exploraram a irmã dela, enfim, eu não senti isso, ela é retratada com muito carinho, inclusive, no filme.
Mas houve esse momento de polêmica durante o debate final. Um outro jovem de 17, 18 anos, tadinho, porque ele não é, o grau dele de autismo é suficiente para ele realmente ter problemas, mas não é o bastante para que ele ignore que é autista. Então ele sabe que ele é autista, reconhece os sintomas do autismo e isso faz ele sofrer. Em certo momento ele diz assim, eu não, em certo momento no filme ele chora porque ele diz que ele não queria ser autista. E é um momento que ele fala para a câmera assim que é muito doloroso, assim. É um momento que os cineastas, você vê que eles capturaram realmente assim, a confiança do menino e ele se expõe, enfim. É, é um filme muito lindo esse Autism in Love. E eles acompanham também um casal que está morando juntos, os dois são autistas. E é um casal muito interessante também, porque eles, obviamente, também têm espectros diferentes de autismo, e isso influencia no relacionamento entre eles. Enfim, foram esses 5 filmes que eu vi no sexto dia do Festival Tribeca, e esse Autism in Love, particularmente, até agora é um dos meus favoritos. É isso, um grande abraço, bons filmes.